pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar aqui sobre cevada com vocês. Eu já fiz um vídeo pra vocês sobre malteação e esse daqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar mais da cevada propriamente dita, é claro, né? Com algumas estruturas e características dela que tenham relação com a malteação. Obviamente, a gente não pode falar de cevada sem pensar na malteação quando a gente fala de cerveja. Bom, a cevada, ela é uma gramínea, né, da mesma família que o trigo, que o arroz, que o centeio, e ela é muito parecida com o trigo quando você olha assim na plantação. Quando você pega ela mais de pertinho, é uma coisa bem característica que os grãozinhos da cevada é um pouquinho mais longo que o trigo. A cevada é um grão bem duro, e ela é basicamente, quando você pensa em cevada, é basicamente produção de cerveja ou alimentação animal propriamente. Claro, a gente pode comer cevada? Pode. Agora com esse mundo natureba, de vez em quando a gente até vê cevada num arroz todo diferente, lá aqueles pacotinhos de arroz diferente com um monte de grão, de repente a gente vê cevada, e alguns alimentos a gente vê, mas não é como o trigo na nossa vida. Então, basicamente, né, na alimentação animal. A cevada, como que ela é a estrutura dela, né? É uma haste com uma espiguinha na ponta e essa espiga, ela forma tipo um bigodinho assim, e onde tá os grãozinhos. Esses grãozinhos aí varia, tem cevada, né, para fins cervejeiros de 2 fileiras e de 6 fileiras, que é a forma como esses grãozinhos se organizam. Eu já falei no vídeo da malteação para vocês, mas vou aqui só pra não perder o fio da meada. Então a de 2 fileiras, os grãozinhos vão estar de lado a lado, geralmente são maiores, contém mais amido. E a cevada de 6 fileiras tem mais grãozinhos, são 3 de cada lado, eles são menorzinhos, tem mais teor de enzimas e a casquinha dele é um pouco mais dura. Que mais? A espiguinha forma assim no finalzinho tipo uma barbinha. Quando você compara essa barbinha com a do trigo, ela é um pouco maior também. E é basicamente isso. A cevada, ela pode ser cevada de verão ou cevada de inverno. É claro que eu tô falando isso dos países mais frios, que é onde principalmente ocorrem as maiores produções, né? Ela é típica de países temperados. E quando eu falo verão e inverno, eu tô falando de lá. Então, como que funciona? O plantio, vamos supor, a cevada de verão, o plantio é na estação, no finalzinho da estação, né, no meio pro final da estação anterior. Então a cevada de verão, ela é plantada na primavera e a cevada de inverno, ela é plantada em outono. E geralmente entre o plantio e a colheita de 4 a 5 meses, claro que isso vai variar conforme a condição climática e tal. E os maiores produtores de cevada do mundo é a Rússia, né, os países ali vizinhos, Canadá, Reino Unido, França, tem também na Espanha, obviamente tem na Alemanha, tem na Bélgica. Aqui na América do Sul, o maior produtor daqui da América do Sul é a Argentina. E o Brasil tem cevada? Tem alguma plantação de cevada, sim. Quando a gente lê nos livros, fala que é basicamente no Rio Grande do Sul, mas não é não. Eu tenho um amigo que planta cevada atualmente aqui no interior de São Paulo, na região de Paranapanema, Itaí e Itapeva. Ele planta cevada aqui é na época de frio, obviamente, então ele planta mais ou menos em meados de maio, às vezes até um pouquinho antes, e vai fazer a colheita em agosto. Claro, né, gente, eu já falei, então vai variar muito das condições climáticas. Primordiais, né, as primeiras cervejas feitas lá atrás, elas provavelmente, né, eram feitas uma mistura de cereais. Só que à medida com que foi sendo feita com mais critério, foi percebido que a cevada tinha uma série de vantagens sobre os outros cereais. Que vantagens são essas?
a casca bem dura, que vai ajudar no processo de filtração. Ela tem o maior conteúdo de amido entre os outros cereais, comparado com os outros cereais. Ela tem um teor de proteína não muito grande e também é essencial, na verdade, porque ela tem que ter proteína, mas pouca, assim, só o suficiente para nutrir a levedura e para dar algumas características para a cerveja final. Porque quando eu começo a ter muita proteína numa variedade de cevada, ela já vai mais pra, assim, essa variedade tem mais perfil de alimentação animal e não para fim cervejeiro. Bom, então a cevada, ela tem muitas vantagens, né, para o fim cervejeiro em comparação com os outros cereais. Por exemplo, o milho, se você for fazer uma malteação do milho, como ele tem um conteúdo lipídico muito alto, isso vai dar problemas de rancificação. O trigo, claro, a gente conhece trigo malteado, mas se eu só fizesse cerveja com trigo malteado, também a malteação do trigo, ela é muito fácil de ter infecções microbiológicas, né, de micro-organismos. Então seria também uma desvantagem comparando com a cevada. Antigamente as cervejarias faziam as suas próprias malteações, o que atualmente não é nem um pouco viável, tanto que quando a gente pensa em produção de cerveja, a gente pensa em duas indústrias, transformação da cevada em malte e, né, utilização desse malte para a produção da cerveja propriamente dita. Essa parte da malteação é um trabalho árduo, é um trabalho que precisa de um rigor. O malteeiro, né, que é o responsável por transformar a cevada em malte, ele precisa conhecer bem as variedades com que ele está trabalhando, estar em contato com o agricultor para saber, por exemplo, até o fertilizante utilizado na plantação lá da cevada pode interferir às vezes num teor de proteína no malte final. Então é preciso conhecer o processo da produção, o processo da malteação, o processo da colheita, como foi a pós-colheita, a armazenagem, se teve algum tipo de patógeno, algum micro-organismo ou algum fungo, enfim, é preciso ter o conhecimento, né, de todas essas características para a gente obter o melhor produto de qualidade, né, a cevada malteada. Tem muitos fungos que causam muito problema no momento da colheita e da pós-colheita e também no momento da armazenagem, né? É preciso ter um cuidado com a umidade desses grãos para que não sejam contaminados, por exemplo, com aspergillos ou penicillium, que são fungos que podem inclusive produzir algumas toxinas chamadas de aflatoxinas que podem causar problema na qualidade do grão. Pessoal, como eu estava falando para vocês, a cevada é uma gramínea. As gramíneas, elas têm um fruto chamado cariópse. Esses frutos, eles podem ser com casca ou sem casca. No caso da cevada, ela é com casca. Então, como que é a estrutura desse grãozinho? Ela é uma casquinha por fora, por dentro tem um embriãozinho e a maior parte, né, desse grão é constituído por um endosperma amiláceo. Esse endosperma amiláceo contém grânulos de amido que vão nutrir esse embrião na hora da sua germinação e do seu crescimento. Esse endosperma, ele tem dois tipos de grânulos de amido, do tipo A, que são grânulos maiores, e do tipo B, que são grânulos menores. Envolto desse endosperma tem uma matriz, né, uma camada de proteína, e tem também de 2 a 4 camadas de células chamada camada de aleurona. É onde ocorre a síntese das enzimas, né? Então a formação das enzimas que vão degradar as paredes celulares e algumas proteínas deste grão no início da germinação. E quem dá o direcionamento da formação dessas enzimas é o embrião. Então, antes de começar a germinar, na verdade o cara lá da maltearia, ele vai adicionar umidade, vai pôr água ali pra, tipo, estimular o grão a germinar, pra falar assim pro embrião: gente, acorda aí que vamos começar a germinação, porque ele quer transformar essa cevada em malte. Que é o embrião que vai dar o sinalzinho para essa camada de aleurona que eu estava falando para vocês começar a sintetizar essas enzimas.
Com essas enzimas formadas, então vai quebrar a parede celular, vai quebrar algumas proteínas e o grão vai ficar mais macio, mais fácil de moer e mais fácil lá na mosturação de ocorrer todas as reações que eu quero que aconteça. Porque o grão da cevada, gente, é muito duro. Quando a gente pega o malte e dá uma mordida, a gente já vê que tem uma certa dureza. Agora, o grão da cevada sem ser malteada é muito duro. Se você morder, você, por favor, chame o dentista porque você vai precisar. Porque é bem duro mesmo. Tem muitas cervejas que utilizam a cevada como adjunto. Mas por que é feito isso? Para baratear, porque todo esse processo de malteação, ele vai gerar custos, obviamente. Eu estou fazendo todo um trabalho em cima do grão da cevada. Pessoal, tem também muitas variedades de cevada. Assim como o malte, né, quando a gente pensa em malte, que tem muitos estilos, antes de pensar nos maltes, tem muitas variedades de cevada. E essas cevadas, elas vão ter suas características, né? E à medida com que a gente avança em tecnologia, novas variedades vão surgindo e algumas antigas vão sendo deixadas de lado. E para que eu tenha interesse em utilizar novas variedades, elas precisam me trazer algum benefício, que geralmente é um poder de extração maior, alguma vantagem de cor ou alguma vantagem no plantio, mais resistente à praga, ou que tem um rendimento maior, enfim, eu preciso que ela me dê alguma vantagem para que eu passe a utilizar essa nova variedade. Algumas variedades de cevada possuem uma rigidez nesse endosperma, é como se fosse um endosperma de aço, assim, sabe? Que a água não consegue penetrar e com isso as enzimas não conseguem atuar e não conseguindo uma malteação tão eficaz. Em contrapartida, tem cevadas que tem esse endosperma um pouco mais digerível, digamos assim, com que a água consegue penetrar e é mais facilmente malteado. Então, quando é escolhida uma variedade para se trabalhar, é óbvio que a gente escolhe as variedades mais digeríveis, digamos assim, que vai ter uma ação mais rápida, porque todo o processo é muito demorado e eu quero, obviamente, escolher uma variedade que vai fazer isso com mais facilidade. Quando eu uso o mesmo processo para maltear duas cevadas e eu vejo que esse é mais rápido, é claro que eu vou escolher esse. Cervejarias grandes como a Brooklyn Brewery utiliza variedades de cevada de diferentes países. Por exemplo, utiliza um pouco da variedade da Inglaterra, um pouco da Escócia, um pouco da Alemanha, um pouco da Bélgica. Isso é caro? Sim, mas a gente tem que pensar que cada variedade vai ter uma distinção na sua característica. Bom, pessoal, então é isso. É claro que tem muito mais coisa para falar da cevada, mas hoje eu quis trazer um pouco mais desse conhecimento. Desculpa que tem essa corujinha aqui que não tem nada a ver com o tema da cerveja, mas agora no final do vídeo que eu percebi. Eu espero muito que vocês tenham gostado do assunto. Cevada é um assunto que não atrai muito assim, o cervejeiro caseiro, mas é interessante saber dessa matéria-prima tão importante na elaboração da cerveja. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aqui pra mim, coloque seus comentários e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.